Pois bem, então a lição 12 do segundo trimestre de 2026, o tema da nossa lição hoje é a reconciliação de Jacó e Esaú. Estamos estudando a vida dos patriarcas e agora estudando em especial a vida do patriarca Jacó. Talvez dos três patriarcas seja o mais controverso, teve muitas falhas na sua vida, né? E agora ele vai se reconciliar com o irmão contra quem ele falhou, né? Se aproveitou da fraqueza do seu irmão e conseguiu tirar-lhe a primogenitura. Na página 2 tem o nosso texto áureo que diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. O texto áureo é exatamente o momento de encontro que eles se reconciliam. A verdade prática diz: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Então a lição de hoje é falar de reconciliação nos irmãos, entre os irmãos, e isso também é profético, porque vocês sabem que nós estamos vivendo um período de, vamos dizer, de reconciliação entre Jacó e Esaú, porque Esaú hoje, os descendentes de Esaú, eles habitam em que região? Eles habitam na região da Jordânia. E hoje o rei da Jordânia, ela tem aliança de paz com Israel. Eles, inclusive Israel coloca lá no território da Jordânia, ele coloca lá aqueles domos de ferro, né? Aqueles proteções contra os mísseis do Irã, que acredito que vai dar uma parada agora, já que o Irã ele agora deve encerrar os ataques a Israel. O aliado do Irã, o Hezbollah, continua atacando, porém falando aqui dos descendentes de Esaú, né, que seriam os edomitas, que hoje ocupam a região da Jordânia. Ou a Jordânia ocupa a terra de Esaú, tá ok? Ou seja, os descendentes de Esaú se tornaram islâmicos. A religião que predomina hoje na Jordânia é a religião islâmica, desenvolvida pelos, vamos dizer, pelos parentes de Esaú, já que ela começa a ser desenvolvida por Ismael. E seus filhos, eles é que vão desenvolver essa religião, porque eles vão ocupar a Arábia, a atual Arábia Saudita, que é onde Maomé, já nos anos 600 da era cristã, desenvolve essa religião do monoteísmo. Bom, a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 33, versículo 10 a 11. Eu vou deixar essa leitura para você fazer com seus alunos. Vamos ao comentário, ainda na página 3. A introdução diz: Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares, mas principalmente vamos falar aqui dos irmãos em Cristo. Essa é uma questão que nós devemos destacar. Você que coloque para os seus alunos o que teria feito Esaú mudar a sua posição 20 anos depois dele ter sido enganado, né? A sugestão de resposta que eu coloco é que Esaú, abençoado também, tanto que ele liderava muitos homens, né? Ele ter sido abençoado também, o natural era erro.
Porque quando Deus fala ao coração do homem, Deus fala ao coração do homem para o homem ele reconhecer, Deus fala diretamente com a consciência do homem para o homem reconhecer. E Esaú realmente ele cometeu o grave erro, assim, não valorizar a bênção de Deus. Quando ele aceitou vender a sua primogenitura, não? Esse Jacó estava. Por que ele vender a sua primogenitura? Infelizmente, a conclusão é que ele não valorizou Jacó, como nós falamos na aula, ele valorizou a bênção de Deus. Bom, aí na parte da introdução, eu coloquei aí 3 termos hebraicos que são utilizados para descrever reconciliação. A língua hebraica ela é muito interessante para nós estudarmos e termos entendimento da mensagem. Página 3, sempre lembrando, quando eu coloco um texto em verde, significa um texto que eu acrescentando na lição. Bom, então o primeiro termo hebraico que se traduz por reconciliação é o termo kafar, que significa remover o obstáculo que impede a comunhão entre duas partes. É a base do Yom Kippur, dia do perdão. Kippur vem. Eu coloquei aí o texto de destaque, onde essa palavra aparece, que diz: E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de... Porque dizia, eu o aplacarei. Qual o termo hebraico que está ali? Então eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, então, ele aplacar, como essa palavra, segundo o dicionário, significa remover o obstáculo que impede a comunhão entre duas partes. Então, com essa oferta, esse presente, ele acreditava que ajudaria na sua reconciliação. Por isso, ele iria aplacar. Não? Uma outra palavra, que ela é muito conhecida, a palavra shalom, normalmente se traduz por paz, mas também pode ser traduzido por restituir ou pagar o que é devido. No Salmo 85, versículo 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então, shalom era um termo utilizado também para reconciliação, e é utilizado até hoje como saudação. Se você for em Israel algum dia, você não precisa guardar bom dia, boa tarde, o que for, você pode cumprimentar com shalom. O israelita, cuidado para não saudar o árabe com shalom, né? Bom, e uma terceira palavra é techuvá, que se traduz por retorno. É o movimento de voltar ao estado original de proximidade. No judaísmo, a reconciliação é impossível sem a techuvá. Então, significa um movimento de voltar, você voltar atrás em alguma coisa. Uma coisa que você falou, que você fez, são termos utilizados, então, para reconciliação. O principal é o termo kapar, de onde vem Kippur. O apóstolo Paulo usa diversas vezes esse termo. Ele diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados aí no grego, katalage, fomos reconciliados com Deus
gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, catalage. Então, esse termo reconciliação, ele traz esse significa remover o obstáculo que impede a comunhão entre duas partes. Não? Bom, reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação, perdoar, esquecer, buscar o perdão, a união novamente com a pessoa, com o irmão, é fundamental. Não é fundamental na família, que falando na fé também é fundamental. Não? Página 5, capítulo 1, Irmãos em conflito. Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter. Eu destaquei em azul aí a parte interessante da revista, né? Sempre coloco em azul. Então, o encontro com o anjo, que foi o encontro com Deus, resultou na transformação do seu caráter e em bênção de Deus para a sua vida, sobre a sua vida. O item número 2, Esaú. Ao que parece, Jacó, quando fugiu, ele fugiu porque Esaú queria realmente até matá-lo. Não? Só que e o que ele deve fazer para se corrigir. Bom, então Esaú certamente reconheceu, olha, através de atitudes controversas e erradas, ele amou a bênção de Deus e matá-lo agora Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma entre as famílias. Para a disfunção, para que a disfunção familiar não seja uma realidade,
humano, você vamos dizer, às vezes mesmo entre filhos, é humano você simpatizar mais com o filho. Você não pode ser injusto com os outros. Não pode ser injusto com os outros. Jacó estava mostrando, e realmente Esaú vai responder, Jacó mostra como vou tirar o tudo bem, né? Meu irmão tomou a minha bênção, ele amou mais a bênção do que eu. Tem um filho, mas se tivesse dois, três filhos, é natural, num determinado momento, você simpatizar mais com um do que em detrimento do outro. Mas você não pode ser injusto, você tem que agir com justiça para com todos. Não? Encontro entre Jacó e Esaú. Deus, número um, Deus entra em ação. O irmão de perto deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção, haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e manso e humilde de coração. Jacó, mesmo ele tendo a virtude com seu irmão, com seu pai eu vou até comentar depois, porque seu pai ainda estava vivo, mas ele não vai para Berseba, onde Isaac estava, não? Porque quando ele volta, Isaac ainda estava vivo. Mas ele não vai encontrar com seu pai e habitar com seu pai, que seria o natural, né? O item número 2, final da página 6, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbio, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Bom, Deus operou certamente de muitas maneiras em Esaú. Nós não temos como saber tudo que estava se passando no a preocupação de que o seu irmão viesse muito bem armado. A mãe com seu pai, de Esaú, né? Como foi o relacionamento de Esaú com sua mãe e com seu pai desses 20 anos?
Deus, ele encontrou seu irmão arrependido, né? Eu já vi muitas reconciliações em exatamente falando sobre perdão. Na verdade, eu sabia que elas eram irmãs, mas nem sabia que elas não se falavam. Aí elas pediram a palavra, aí foi lá na frente, pediu perdão à irmã, que ela não falava há 18 anos. É, então, a reconciliação é importante. É importante até para quem foi ofendido. Perdoar é bom, é saudável espiritualmente, e a ciência diz hoje que até na saúde física. Não? A pessoa que perdoa, que não guarda mágoa, não? Essa pessoa ela sofre menos com esse mundo. Né? Você perdoar, você ter uma mágoa contigo, isso vai te atrapalhando na vida. Até na vida profissional, você vai estudar um determinado tema, você precisa se preparar para uma profissão, em todas as áreas. Não? Então, isso é verdade. O item número 3, ainda na página 7, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem. Buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Ele falou aqui em buscar Deus, ok? Mas se o ofensor não fizer isso, aquele que foi ofendido, o cristão, reconciliar, mas eu tenho que fazer o certo para eu me sentir bem com Deus. Eu vou lá me reconciliar com ele. Reconcilia. Se o seu irmão o ofendeu, ele o procura e se reconcilia. Ou seja, o cristão, pessoa, né, como esse irmão, porque coisa triste, principalmente no reino de Deus, dos cristãos que eles não se perdoam, não se reconciliam. Trata-se de reparar um dano, processo que é geralmente caro e doloroso.
Ele só vai visitar seu pai quando seu pai está já na hora da morte. Nós veremos daqui a pouco, né? Então, entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa rancor, sentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4,32, devemos perdoar como também eles lideravam um grande grupo de pessoas, e você ter dois líderes, dois grupos se juntarem, você ter dois líderes ainda mais diferentes. Eu mostrei para vocês e vimos em aulas anteriores que Esaú ele escolheu casar-se com mulher que era dos cananeus. Essas cananeias vão perverter a fé de Esaú. Nós sabemos que os edomitas que descendem de Esaú, eles acabaram adotando a religião de Baal. Então não era. Coloca aí, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Bom, eu coloquei aí, nós estamos estudando Gênesis capítulo 31, né? Tá bom? Morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Quatro mil anos antes de Cristo. Então, conforme o passar do tempo, a gente vem descontando, né? Por exemplo, Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Então, nós Isaac, Isaac, ele nasceu no ano 1952, a gente fazendo essa contagem da Bíblia. Como ele viveu 180 anos, você vai encontrar lá embaixo, ele morreu então em 1772. E nós conseguimos datas, eu fui mostrando para vocês, de todos esses eventos. Em 1912 ele casou. Depois, em 1892, né, 20 anos depois, nasceu Jacó. É, em 1852, ou seja, 40 anos depois, Jacó fica 20 anos lá
e retorna para Canaã em 1832. Olha só, 1832 ele retorna para Canaã e ele não vai encontrar o seu pai. Nesse período ocorre uma série de problemas com ele. Diná é deflorada, acontece 1972 Isaac morre. Então, por que Jacó não foi encontrar com seu pai? É uma questão. Teve a vida dele transformada? Será que o fato dele ter enganado Isaac, ter enganado seu pai, será que isso continuava pesando no sentimento dele? Talvez. Nós não sabemos. Sabemos que nós vivemos a vida cristã e às vezes o inimigo pode querer, vamos dizer, acusar a pessoa de alguma coisa do passado. Eu estou colocando aqui hipótese. Eu até... Nós levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Nossas famílias. Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali está escrito deuses, e pode ser esses deuses do lar, como era comum entre os que seguiam a religião, eram até muito grandes, tanto que Raquel escondeu, assentou-se sobre essas estatuetas do lar, né? Bom, e ele acaba enterrando tudo, se desfazendo de tudo, tá bom? Bom, como eu mostrei para vocês, a morte de Jacó, a morte de Isaac só ocorre no capítulo 35. Então, ocorre também no capítulo 34 uma questão que é importante que nós dialogarmos e você colocar para os seus alunos. Primeiro, vamos ler a conclusão, estamos na página 9, que diz: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Bom, como um exercício final, Gênesis capítulo 34, eu sugiro você colocar para os seus alunos que Jacó voltou para Canaã,
mas ele foi para a região de Sucote e Siquém. E lá na região de Siquém, ocorreu que a irmã dele foi estuprada. Tá bom? Foi estuprada por um cananeu. Não esqueçam disso. Ela foi estuprada por um cananeu. Coloque isso no questionamento para o seu aluno. E o que aconteceu? Quando você lê lá em Gênesis 34, o cananeu que estuprou Diná, o pai dele veio pedir ela em casamento. Tá bom? O pai dele veio pedir ela em casamento. Eu não coloquei aí no material didático, mas vou até pedir você para abrir a sua, aos seus alunos sobre a atitude de Simeão e Levi. Porque quando você vai ler Gênesis 34, ele deixou que os seus é mais um erro. Ou seja, o homem teve a vida transformada, mas ele cometeu o erro. Era para ele ter dito não. Era para ele ter dito não e evitava todo o problema. Acabou que os seus filhos, eles votaram sim, e eu vou sugerir a você que você coloque para os seus alunos o que vocês acham. Já que os filhos votaram sim, e Jacó também permitiu, Simeão e Levi, que porque eles haviam circuncidado, e a circuncisão naquele período não era uma cirurgia, né, que a pessoa faz hoje com anestesia, tudo. A, a circuncisão era, vamos dizer, algo violento, né? Apesar de já haver metade naquela época, mas o homem ficava ferido, não tinha condições de lutar. Então, é, eu vou poderão nos dar as vossas filhas, e nós damos as nossas filhas também para vocês. Ou seja, estava propondo a Jacó que ele aceitasse na família dele o que Esaú fez. Jacó errou aqui. Era para Jacó, como patriarca, líder da família, falar assim: ó, de jeito nenhum, a minha filha devolve a minha filha, é, tá bom? Ela não pode habitar com teu filho. As filhas se casar com os seus varões. Isso foi o que a Bíblia criticou.
sacrificar. E pior, veja esse versículo de Gênesis 34, versículo 31. Aqueles guerreiros, aqueles cidadãos, né? Eles voltam e falam para Jacó. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Bom, o que aquele homem fez entre os cananeus é normal. O culto era normal, né? O culto dos cananeus, em geral, era a religião da Babilônia. Eles chamavam de culto da fertilidade. E tinha que acontecer muita relação sexual, porque eles diziam que isso fertilizava o solo. Acontecia relação sexual até entre homens. Sodoma era comum isso, tá bom? Eu comento abaixo aí. O termo hebraico traduzido por prostituta é zaná, que pode ser também traduzido por prostituta cultual. Talvez aquela mulher, talvez Diná, esposa agora daquele cananeu, talvez ela fosse transformada, que era algo que era assim super glorioso, né, para uma mulher. Um homem, normalmente, entre eles tinha muitas mulheres, né, tá bom? E Diná poderia ser colocada como prostituta sexual, prostituta cultual. O que era isso? Quem ia cultuar, ele tinha relações com homens e com mulheres. E tinham mulheres que elas eram consagradas aos deuses, consagrada àquelas divindades da Babilônia, daquela religião pagã, e ela vivia como prostituta cultual. Olha que coisa horrível. Então, normalmente eu vejo as pessoas criticando Simeão e Levi, mas eu digo para vocês, eu não estou aqui aprovando a atitude de ir lá com espada matar. Naquela época, era a única coisa que eles podiam fazer, já que eles eram dois, tá bom? Foram vencidos ali na quantidade de pessoas, eles eram dois, e se eles não fazem, se eles não tomam aquela atitude, ali a nação de Israel morria. Porque quando os familiares de Jacó se envolvessem com aqueles familiares dos cananeus, inclusive casamento entre eles, aquela religião ela iria enganando, e acaba que as pessoas participavam de um culto sério a Deus, onde eles oravam a Deus, não? Ou num culto daquele dos cananeus, que era uma grande bagunça. Lembre-se que Deus falou para Israel, Josué, ele vamos dizer, quando faz guerra contra os midianitas, ele fala: as virgens que não participaram do culto de Baal Peor, essas vocês poderão tomar. Por que virgens? Porque se elas tivessem participado do culto de Baal Peor, elas já perdiam a virgindade. Então, o que pode ter acontecido com Diná é que Diná tenha ido lá naquela cidade. A cidade era, vamos dizer, uma festa pagã, e nessa festa pagã, vamos dizer, eles tinham que ter relação sexual, porque eles chamavam isso de culto da fertilidade. Não? E provavelmente Diná se tornaria realmente uma prostituta cultual. Bom, então a lição de reconciliação, ela conclui com Jacó, infelizmente, cometendo o erro de não ir logo ao encontro de seu pai, ficar em Siquém, sua filha ser estuprada, ocorrer esses problemas, tá bom? Mas depois ele acaba encontrando com seu pai já no momento da morte do seu pai, né? Um longo tempo depois. Okay?